Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um Sala Aberta. Eu sou a professora Sabrina Jardim. Tatiana Santos. E aqui duas professoras. E a Dúzia de Mirréis. E hoje não vou dizer que é um sonho, porque eu acho que o assunto é sério, ele é necessário como sempre, e acho que a gente tem que ser um pouquinho mais realista, mas também ser otimista e não dizer que é um sonho, e sim que é uma meta, né? A gente conversar sobre isso e, de repente, trazer uma luz aí para a nossa sociedade e tentar entender o que anda acontecendo com os nossos jovens, né? Tivemos aí, essa semana, a semana passada, um caso muito sério de um adolescente, né? Tirando aí a vida dos pais, do irmão. E aqui no Rio Grande do Sul também, adolescente, né? Que entrou numa escola e acabou tirando a vida de uma criança, deixando outras hospitalizadas. A professora também, né, ficou hospitalizada. O negócio acho que tá bem sério, né, Tati? Olha, muito sério. Realmente, bem como a Sabrina colocou agora, é um assunto que precisa ser falado, precisa ser tratado e a todo momento, porque todos nós nos perguntamos o que está acontecendo. E até com os nossos em casa, né, Sabrina? Sim. Então a coisa vai muito longe. Hoje, então, a gente entra nas casas aí do mundo todo, com certeza, que tem alguma criança ou que tem algum adolescente, porque o papo realmente é, é estarrecedor. Sim, sim. São casos assim estarrecedores e que a gente procura entender. E mesmo com um psicólogo, com um psicanalista, com alguém nos explicando, muitas vezes ainda fica difícil conceber como é que essa caminhada chegou até aqui, 2025, em que a gente, não que não houvesse antes, mas nós justamente estamos falando no programa hoje pela sequência brutal de acontecimentos reais que aconteceram agora há pouco, 15 dias atrás, enfim, que todos, infelizmente, envolvem o adolescente, num caso que a gente acha que não teria nem como pensar em fazer uma brutalidade dessa contra qualquer pessoa, e ainda mais contra os próprios pais. Então alguma coisa está errada aí. E é essa reflexão que a gente traz hoje para vocês no Sala Aberta. E a gente já pede que comentem, que compartilhem, se tiverem alguma luz, alguma dica de como agir, de como seguir, porque aqui nós não temos um manual. Nós queremos é construir esse manual junto com vocês aí de casa. Exatamente. E a pergunta acho que ficou martelando essa semana, né, foi se você já percebeu no seu adolescente, você como responsável, né, pai, mãe, ou de repente até como professora, né, nos seus adolescentes aí no caso, alguma mudança de comportamento, alguma coisa que acendesse um alerta. E aí eu fico pensando se nesses casos alguma coisa trazia essa situação, de repente, né, essa questão do acender um alerta. Será que esses pais, hoje a gente não tem mais, né, a gente não tem como perguntar para esses pais se eles sentiram isso, mas o que tu acha, Tati? Tu acha que a gente consegue perceber se há sinais? Eu vejo e até, mais uma vez, assim, chamo o pessoal de casa para refletir sobre isso. A adolescência hoje ela mudou e uma das primeiras coisas que mudou é a questão. O adolescente não mudou, mas a adolescência mudou. E uma das coisas é o isolamento social. No sentido de que eu tenho tudo no meu quarto. Para que eu vou sair do meu quarto? Eu trago esse mundo para esse meu quarto, mas eu muitas vezes não tenho a orientação necessária para filtrar, e aí a gente vai ter que entrar naquele nosso campo que é as redes sociais, Sim. é a internet, é a maneira como as coisas estão chegando para eles, e muitas vezes de uma forma banal, e aí a gente não entra só na questão da brutalidade, mas a própria sexualidade. Hoje mesmo eu estava em aula, alunos de 8º ano, e justamente nós falando sobre o funk, enfim, e eu questionei sobre
a letra da música, que era Kika, Kika, senta, senta, Kika, Kika, senta, senta. E aí o aluno me diz assim, Sora, mas é isso aí que acontece hoje. Hoje é assim. É senta, senta e Kika, Kika. E tu que aceite. E eu que acho bonito, que aplauda. Uhum. E a gente fica assim, nossa. Então, nas pequenas coisas a gente já vê. Uhum. Então, no momento em que o aluno fala que aquilo ali é um natural, já, de repente, as meninas ouvindo ali já ficam se questionando se é natural ou não, se vão fazer sucesso sentando, sentando e quicando, quicando. Desculpa, né, pessoal, mas é assim, porque elas ficaram. Sim. E elas ficaram olhando para os meninos, ficaram olhando para mim. E aí eu tentei fazer uma reflexão sobre aquilo, mas mesmo com a reflexão eu notei que Uhum. não chega lá, não é tão abrangente não. E eu te digo mais, até acho um bonito aquilo ali, Sim, sim. infelizmente. Tu falou uma coisa importante, que é a questão também do isolamento social e do eu tenho tudo no meu quarto, e ali é o meu mundo, eu construí, ali é perfeito, ali é a minha bolha. E aí me lembrei, assim, eu fiz uma correlação muito rápida aqui, então, desse caso do menino lá de Itaperuna, que desde os 8 anos conversava com uma outra menina, uma outra adolescente, e eles se julgavam, né, namorados virtuais. Então, era provavelmente dentro do quarto, conversando, tentaram tirar o celular da menina, a menina continuou tanto jogando quanto falando com o menino através do notebook, que depois foi apreendido, inclusive. Esse caso ainda vai nos trazer ainda muitas coisas para refletir, porque o caso está sendo, né, investigado. Mas me lembrou daí um caso lá de trás, lá da Suzane von Richthofen. Eu lembro que Nossa. apareceu numa das reportagens, apareceu o carro dela. Na época ela tinha um Gol, e era um Gol novo, um Gol bolinha, dourado. E eu lembro que eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, mas essa menina tinha tudo. E eu acho que a gente deve meio que regular de idade, talvez. Eu não sei qual é a idade dela. Também não tenho muita noção, mas enfim, eu lembro que eu fiquei pensando assim, nossa, eu queria muito ter um carro daquele. E fazia direito, né? Cursava direito, eu sempre quis fazer direito, quis cursar. Então, assim, quantas oportunidades, quantas coisas tinham e não davam valor. Olha, tu ter um quarto já é uma coisa que eu não tinha. Tu ter um computador, tu ter toda aquela coisa ali e não dar valor, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nessa questão do dar as coisas para os nossos filhos, pesar isso com o quanto de valor que nós estamos passando para os nossos filhos, porque eu acho que essas coisas estão chegando e os valores eles não estão chegando nesses jovens. É claro que aí não é uma questão só de valores, né? E é uma questão, eu acho que já é. Aí já extrapola, né? Porque eu não é porque eu não tenho ou porque eu tenho hoje que eu vou sair matando, que eu vou sair fazendo. Mas então é isso. E, na verdade, outro dia nós estávamos conversando e eu me questionei muito sobre isso antes de nós estarmos aqui hoje. Porque nós temos filhos adolescentes aí e a gente conversa. E a gente sabe que está fazendo, de certa forma, algumas coisas erradas. Uhum. Erradas tentando acertar. E aí, mãe, pai, avô, responsável, sabem do que a gente está falando. Sabem bem do que a gente está falando. Porque, no primeiro momento, a gente quer que eles tenham tudo que nós não tivemos. Depois a gente tem a dificuldade em punir. Sim. Porque nós somos de uma geração que só nos olhávamos, né, Sabrina? Os pais só olhavam. Até o professor, na verdade. Uhum. Eu sou do período que até um professor me olhasse. Olha, se duvidar, eu tava chorando depois no banheiro. Só do olhar. Então, veja que não são tantos anos assim, mas a diferença é brutal. E aqui eu vou usar o brutal. Porque hoje mesmo, lá na escola, tu precisa ver como é que estavam os alunos e o enfrentamento de um aluno na biblioteca com a professora Andréia. Então, só hoje deu uns 3 BO, assim. E aí, a gente fica assim, tira tudo,
não recebe mais nada, ou eles têm que ter tudo, e aí eles têm tudo e não dão valor a nada, e aí são filhos comodistas que não fazem isso até nas escolas, isso estou em escola estadual, municipal, privada. Sim. Tá? Não é condição social aí. Uhum. A galerinha não quer fazer mais nada, nem lavar uma louça em casa, arrumar uma cama. E eu aprendi isso muito cedo. E aí foi interessante que tu me encaminhou aquele conteúdo hoje, Uhum. porque eu aprendi muito cedo que para te arrumar a tua vida, tu tem que levantar e arrumar a tua cama. Uhum. Exatamente. Então foi muito interessante assim, ter caminhado, porque me remeteu a essas coisas. Porque justamente é uma organização da tua vida, que é a tua cama, que depois vai para as outras coisas, daí vai para a rua, né? Uhum. Para a tua vida como um todo. Eles não querem fazer nada, eles não querem dobrar uma roupa, Sabrina. Uhum. E aí, tu pode falar sobre isso também. Isso não muda. Todas as rodas de conversa que eu tenho participado, independente de qual família, de situação financeira, de tudo, de religião, de qualquer coisa, temos as mesmas queixas, são as mesmas coisas. E aí, com esse meu pensamento que vai bem a crítica mesmo, eu acabo pensando que os maiores culpados somos nós. Porque a gente quis livrar os nossos filhos de coisas que nos forjaram. Eu sou quem eu sou porque eu tinha medo que o meu pai fosse falar com a diretora da escola e que daí eu descobri que eu estava matando aula e o que ia acontecer. Eu acho que a internet ela veio e a gente não soube lidar com ela, porque desde cedo olha que legal, a criança parou, ela tá olhando galinha pintadinha e o dedinho vai, e eles são muito rápidos. Será que lá na minha época, se existisse isso, me dessem isso, eu também já não ia? Sabe? Então a gente não tem como voltar atrás, é aquela coisa que em outros episódios aqui a gente já chegou a falar, desde o filtro, não tem como voltar atrás, não vai ter uma vida sem filtro. Hoje foi a correria e tudo, e eu nem a maquiagem não passei. Tem gente que jamais iria sentar aqui e iria conversar assim, cansada, né, depois de doente. 2 turnos e tudo. Mas, enfim, a gente não vai voltar atrás. A gente não tem como tirar a internet. A gente tem que saber lidar com ela agora. E aí, olhando para esses nossos adolescentes, em comparativo também com todos esses casos aí, claro que a gente vê ali uma questão, né, de psicopatia, são traços de personalidade, tudo ali, de doença. Eu não sou especialista para falar se é ou não é uma doença, mas que a gente vê nos jovens, mas uma falta de um olhar, de um responsável para, de repente, identificar aquilo ali. Porque a gente conhece os nossos, né? Sim. Eu consigo ver ali... sim, qualquer movimentação diferente, qualquer alteração. Tem isso. Então, estamos nesse mundo onde a internet tá, onde tem o quarto isoladinho, onde o filho tem tudo o que quer. Sim, mas a gente conhece. E aí, talvez, aí eu gostaria de saber, de repente, alguém que é especialista, né, poder nos deixar algum relato, orientação, ou né? De repente vir aqui mesmo no programa para conversar conosco e falar, assim, para a comunidade, se uma criança, um adolescente que tem essa característica que vamos dizer, que é um psicopata, essa criança, a gente consegue perceber isso no dia a dia, o pai e a mãe conseguem, uma criança que já tem um traço mais narcisista, alguma coisa, a gente consegue perceber isso, ou ela consegue enrolar a gente também, e a gente ficar naquela, meu Deus, essa criança, ela é tudo aquilo que eu sonhei e eu não tô vendo. Ou eu não quero ver, né? Ou eu não quero ver. Aí fica uma dúvida muito grande. Eu não quero ver. Exatamente. E eu estava vendo aqui, essa questão dos casos, o que eles têm em comum, que é interessante, né? Uhum. O isolamento social, que é o que a gente estava falando ali antes, presença de distúrbios mentais ou traumas,
obsessão por violência ou morte. E tem um pessoal mesmo que fala com uma naturalidade disso desde sempre, né? Enfim. É a banalização mesmo do brutal, né? Exato. Porque- A desconexão familiar e falta de limites claros em casa. Relacionamentos virtuais tóxicos. Aí voltamos no caso aí que tu estava falando da menina, né? Que vai ter uma investigação. E a ausência de figuras de autoridade com escuta ativa. Eu acho que nós nos tornamos uma sociedade que sabe muito falar, muito bem sobre vários assuntos, inclusive a gente vê muitos vídeos sobre isso. Eu tô rindo porque eu acho que hoje, acredito, hoje todo mundo é doutor em tudo. Fala qualquer assunto, sai um doutor. Claro. Não, porque eu já fiz o curso, porque eu já li. Mas na prática, na prática, é bem a gente, é bem aquele, muitas vezes até o Casa de Ferreira espeto de pau. Às vezes até o cara que é profissional mesmo, né? A gente vê ali que peca, né? Então, eu fiz aqui uma linha do tempo, mais ou menos, de uns casos mais chocantes aqui, que a gente viu com adolescente. Aí tem ali em 2000... aliás, não ficou bem em ordem aqui a minha linha do tempo, ficou desarrumada aqui, porque daí nós temos ali em 2013... Deixa eu ver aqui. O Marcelo Pesseguini, que era o garoto aquele de 13 anos, né? Esse aí também, ele jogava um jogo, GTA, se eu não me engano. Exato, foi aquele tumulto com guri, né? Isso. Os pais tinham arma em casa, militar, aquela coisa toda ali, policial, militar, acho que era. E aí o menino teve toda uma função também, né? Ele não foi só o pai, aquele guri surtou, né? Fez o planejamento todo e surtou. E aí chega na escola e tinha um combinado, porque o combinado era fazer isso em casa, todo mundo, os que estavam no grupo, e aí chegar na escola e executar a diretora, eu acho, alguma coisa assim, e aí depois, eu não sei o que eles iam fazer, mas tinha todo um planejamento, e quando vê, ele vai pra escola, vai até a frente da escola com o carro e os outros não fizeram. Ou seja, ele extrapolou aquilo ali, que eles estavam num jogo, eles estavam numa loucura, um delírio, né, alguma coisa assim, mas para ele aquilo ali foi muito real e ele foi para vias de fato. Entende? E 13 anos, né? Claro que na foto que aparece tudo, coisas que aparecem nas mídias ali, tu vai ver foto dele menorzinho e tudo, mas ele também já tinha um certo porte, assim. Aí tem esse caso aí do menino de Itaperuna, que não só de Itaperuna, que não só, né, findou com a vida ali do mãe, pai e o irmão de 3 anos, mas como pegou os corpos, pesquisou na internet, eu vou colocar sabão líquido no chão para poder escorregar eles até a cisterna. E ele ficou ainda ali 3 dias em casa ainda, falou com a avó, foi dizer para a avó que os pais tinham sumido, que bolou todo, tu vê a imaturidade da criança, da criatura, né, da criança, sei lá, do que é adolescente, quando ele bola uma história dessas, né, que a mãe e o pai foram pro hospital porque o irmão engasgou com um caco de vidro, por isso talvez o sangue, né, que ele também tentou limpar e tudo. Mas assim, e as conversas dele com a menina ela queria saber, tá, e aí já fez, já aconteceu? Já fez? Sabe, tinha toda uma função. A menina, quando vai depor também, acho que ela diz que não queria a presença da mãe, se eu não me engano, e aí me lembrou do caso lá da série, da adolescência. Exato. Claro, a mãe já ia descobrir que ela ia ser a próxima, né, também. Exatamente. Porque tinha todo esse plano também. E aí não iriam, talvez, né, findar com a vida do pai dela, porque daí o pai ia sustentar eles. O pai embarcava, viajava, alguma coisa assim. Tem o caso aí, gente, na mídia para vocês verem, quem se interessa. Nossa, eu vou ver depois mais a fundo, assim, tinha sabe? Eu tinha visto por cima. Tinha todo um plano, assim, e aí tu vê, assim, eles jogam, né, jogavam um jogo também, que esse jogo, a história, o enredo do jogo era irmãos numa relação incestuosa e eles findam com a vida dos pais e aí sai pelo mundo aí, pela cidade aí, matando gente e tal, e cometendo canibalismo, não sei o que, um monte de coisa, sabe? Então é um jogo. É um jogo que inclusive foi banido lá na Austrália, tem toda uma função. Aí tu vê a banalização
da brutalidade. Com certeza, Porque jogo desse. quem é que bolou um jogo desse? Uhum. Quem é que comprou e colocou e distribuiu um jogo desse? Exatamente. Quem é que compra e consome um jogo desse? E qual é o pai e a mãe que não vê um jogo desse? E qual é a facilidade em se ter um jogo desse? É difícil. Tem tudo isso. E aí a gente pensa assim, não, mas a gente não pode proibir porque tem censura, porque não precisa não pode ter censura, porque não sei, mas tem certas coisas. Não tem maturidade para isso, tá aí a prova. A criança e o adolescente não tem. Olha, eu vou dizer essa frase aqui, ó, bem certa. A criança e o adolescente não têm maturidade para a libertinagem que está se dando. Uhum. Porque não é liberdade, isso é libertinagem. Eu não sei onde está o meu filho, eu não sei o que ele faz, eu não sei o que ele vê no quarto dele. Eu nunca olho o celular dele. Pelo amor de Deus, gente. Não que não aconteça, não que os filhos não sejam ótimos atores, e eu tenho uma atriz em casa, posso até dizer mesmo que é ótima, enfim. Mas o pai que está bem atento, ele pula essa cerca. Uhum. Ele tem esse olhar. Ele vai ver, ó, tem alguma coisa estranha aí. Sim. E aí é tudo assim nessa coisa que você comentou agora. Não, porque hoje é mais liberado, porque tem que tratar igual, porque né, não tem mais aquela... Ai, que hierarquia, nós somos todos iguais. Uhum. Mentira, nós não somos iguais. A gente tem uma hierarquia, A vida não a trata gente a tem gente uma igual. idade diferente. Não é Exato. assim. Exatamente. E aí até nós temos aqui, ó, sinais de alerta, né, para pais e inclusive para professores também. Então ali que a gente, que a Tati até falou, né, o comportamento antissocial, né, esse isolamento ali, fascínio por armas, facas, violência, a frieza emocional. Lá na escola a gente andou aprendendo, tu viu, né? Sim. Tem uns facões de cozinha, foi pensado. Mentiras frequentes, crueldade com os animais e desinteresse por regras e empatia. E aí a pergunta que eu faço, então, que a gente faz aqui pro nosso público, vocês já repararam alguns desses sinais, né, nos adolescentes que convivem com vocês? Olha, eu gostaria que o pessoal comentasse aí, mas eu, sinceramente, assim, ó, eu fico muito preocupado, e fico preocupado, inclusive, em casa, com a dificuldade que eles têm de ter essa empatia, se colocar no lugar do outro e pensar em como o outro vai se sentir. E isso, em todas as vezes que eu vou ter uma conversa com a minha adolescente em casa, eu vejo que me parece distante, me parece assim, ó, por que eu tenho que pensar nisso? Outra pessoa que... mãe, qual é que é? Não, como é que é? Qual é que é? E eu fico pensando assim, ó, uma adolescente que tem uma família, que recebe amor, que recebe carinho, que recebe orientação, mas que está inserida, 2025, geração Sim. de agora, né, tudo mais, e fala essas coisas. E aí eu fico pensando, e aquele adolescente que não tem orientação nenhuma e ninguém olha por ele? Até que ponto ele é capaz de chegar? E aí a gente entra no programa de hoje. Sim, de pensar por si só e, e realmente de se... Até na hora de se comunicar e tudo, né? Eles têm um enfrentamento, Sabrina, eles têm uma soberba. Hoje, o adolescente hoje ele tem uma soberba, ele não sabe nada da vida ainda, mas tudo ele sabe. Não que não fosse assim. A gente tinha, mas tinha a resposta do pai e da mãe pronta, imediata ali, né? Exatamente. Agora eles não... Eu ouvia muito. Quando o burro fala, eu até ficava pensando, eu pensava sobre isso, mas então quer dizer que o meu pai é burro. Eu na minha cabeça respondona, que eu respondia, minha mãe e meu pai sabem disso. Hoje, adulta, eu conto, né? Enquanto a minha mãe tava lá me dando sermão, me xingando, eu tava aqui no meu pensamento, aqui, mas e vá a resposta, né? Mas eu tenho ainda eu ainda tenho e sempre vou ter esse respeito pelos meus pais, de inclusive as besteiras que eu falava, embora essa minha mente meia doida, que eu ainda lembro das besteiras que eu falava, eu não falo. Respeito, né? Respeito, era outro. Mas eu lembro do pai falando assim, quando um burro fala, o outro murcha a orelha. Eu ficava pensando, então tu é burro.
Então, se eu sou burra, tu é burro. Olha a cabeça. Mas eu não respondia. Era no pensamento. Mas eu sabia muito bem a consequência. Para mim, aquilo ali, o apanhar, tomar uns tapas, cinta, chinelo, o que fosse. Ou até mesmo, o que era pior ainda, o castigo, o não vou pra rua, vai ter uma festinha, uma reunião dançante final de semana e tu não vai, sabe? Então, que hoje não tem, a gente vai tirar o quê? Daí a gente vai tirar a cal deles, mas daí tu tá no teu trabalho, eu tô no meu, o pai tá no trabalho, quem é que vigia aquilo ali? E ali também difícil. É o nosso sistema de comunicação. Eu preciso falar com ele, comunicação. Mas lá em 1980, em Guaraná com rolha, não tinha comunicação. E como é que fazia? Sabe? E aí, que tipo de adolescente mais fraco ainda nós estamos criando, né? A fragilidade dessa turma em termos de cabeça é muito maior do que a nossa, e aí a gente pode estender, já que somos educadoras, professoras, a gente vê isso no dia a dia. Todas as vezes que a gente precisa retirar um aluno para dar uma orientação, para ir para algum outro setor, e aí depois a gente conversa entre os professores e nós próprios começamos a nos questionar sobre isso. Nossa, que coisa, né? Vai precisar de um acompanhamento assim, 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 para ver se tira aquela insegurança, para ver se resolve aquela outra coisa, para ver se... Mas pelas tantas tu fica assim, meu Deus, mas será que a gente tem que começar a fabricar eles agora desde... Aproveitar a IA agora e começar a fabricar os adolescentes assim mais fortes, mais como é que eu vou dizer assim, mais preparados para a vida. Mas aí eu entro naquele questionamento que tu falou, é nós que estamos despreparando eles para a vida, sendo assim? Pois então. Aí eu entro num outro assunto bem polêmico. E esses dias, inclusive, eu andei conversando com uma professora na sala dos professores. E aí eu penso assim, primeiro, né, vamos pensar assim, qual o papel, né, da família e da escola nesse momento, então, agora para os nossos jovens. Vou linkar junto com essa outra questão, tá? E aí nós estávamos conversando que no meu tempo, não ria, tá? No meu tempo nós tínhamos disciplinas, por exemplo, como técnicas domésticas. Não ria. É que eu já sei, tá. Né? Então, estávamos conversando sobre essas coisas, assim. Eu peguei só técnicas domésticas, mas tinha outras lá que agora eu não vou lembrar. Deu branco já aqui. Mas aí eu fiquei pensando assim, e se nós tivéssemos na escola, se voltasse essas disciplinas? E aí eu pergunto para vocês, né? Quem é do time aqui que gostaria que voltassem essas disciplinas? Por quê? No meu entendimento, muita gente fez para que elas se fossem, para que não tivesse, porque antes tinha assim, porque quem é que quer aprender a limpar a casa, quem é que quer aprender? Pois é, hoje os jovens não sabem limpar a casa. Concordo. Quem é que quer fazer, quem é que quer aprender o bordadinho? Gente, o bordadinho não era o bordadinho. Era a terapia. E uma obra de arte. Era o saber lidar com a ociosidade, vai procurar alguma coisa para fazer. E digo mais, era tu ter isso depois como uma bagagem, como uma carta na manga para tu te virar. Hoje, por exemplo, eu não morro de fome. Porque se eu tiver que costurar, eu sei costurar. Se eu tiver que bordar, eu sei bordar. Se eu tiver que tricotar, eu sei tricotar. Se eu tiver que limpar uma casa, eu sei limpar uma casa. Os meus irmãos que foram morar na Austrália, foram para lá e o primeiro emprego deles foi aonde? Num grande shopping, num grande escritório? Óbvio que não, eles foram limpar a escola, limpar chão, limpar banheiro. Gente, a gente aprende isso em casa. E os nossos jovens não sabem. Não. Tem a fada, sabe? Tu sabe que tem a fada do vaso sanitário, né? O jovem vai lá, menino então, principalmente, né? Menino vai lá, faz xixi em pé, que eu vou me sentar o quê? Em pé. E aí depois aparece a fada que, limpa o vaso sanitário. Eu acho que é isso que passa na cabeça dos jovens hoje. Que existe uma fada que limpa a casa, que traz o prato. Engraçado que 16 copos param no quarto e eles milagrosamente se materializam na cozinha, depois limpinhos no lugar. Exatamente. Né? Mas disciplinas como essa, talvez, seria uma solução, uma opção à internet.
Porque eu lembro de ter que fazer, eu lembro da minha mãe comprar uma tela de tapeçaria e eu ter que fazer, era com lã ainda, a gente tinha que fazer aquele bordado assim, era um vaso com flores, eu acho que eu escolhi para fazer, e eu tive que fazer aquilo, e aí tinha que entregar, tipo, tinha 15 dias para fazer. Ai, 15 dias. Aí tu passa 2, 3 dias, uma semana sem fazer, e depois tu tem que passar uma semana fazendo, correndo para poder entregar, porque vale nota. E tu rodas, tu não, sabe? Mas é uma responsabilidade, talvez. E é uma carta, a gente está deixando de dar para esses jovens a oportunidade de um dia saber se virar. Porque a gente quebra a cara, às vezes, na profissão. Quantas vezes? Eu sou uma que já troquei de profissões. Não, e o que eu vejo, assim, realmente, nessa é uma geração também que não sabe diversificar. Eles querem ser aquilo ali, mas realmente, eles não falam. Até quando a gente trabalha no mundo do trabalho com eles relatam que querem ser uma coisa. Eu digo, tá, gente, mas hoje em dia todo mundo tem que fazer seu corre, 1, 2, 3 empregos. Não é assim, a coisa não é fácil. E aí eles, não, Sora, mas eu vou ser tal coisa. Eu digo, tá, e se não der certo? E aí como é que tu vai te virar? Ah, pois é, eu vou ter que ver como é que eu vou fazer. Então, é uma outra mentalidade. Nós tínhamos aquela mentalidade do multitarefas. Eu até tinha essa mentalidade, porque eu lembro de um momento meu de muita petulância, de muita soberba e tudo, do meu pai tá reclamando de mim pro meu tio. E o meu tio, e aí eu assim, ó, eu lembro, eu adolescente assim, ó, e o pai falando, isso aí que tu tá falando, isso daí eu já sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei o que quer me encher no meu saco, eu já sei o que eu vou ser da minha vida. 16 anos, tá? Não gostava de estudar, nunca gostei de estudar, não gosto até hoje, tá? Daí, eu já sei o que eu vou ser da minha vida. Eu vou ser professora de educação física. Eu vou fazer faculdade de educação física, eu vou ser professora de educação física. E daí, tá, e agora larga do meu pé e me deixa em paz. Nunca estudei a FU para passar numa faculdade pública. Não tinha condições de pagar uma privada. Na época não tinha Enem, não tinha nada disso. Nem sabia se... Olha, nunca tinha chego perto de uma faculdade para saber também como é que funcionava, se tinha esse negócio de FIES, de coisa, porque eu acho que nem isso não... Devia ter, mas eu também não sabia. O que eu queria era estar arrumada, pronta, gastar meu dinheirinho ali para ir para uma festa, era o que eu gostava, sabe? Sim. Então, assim, essa petulância, aquela falta de maturidade existia, assim como existe hoje. Exato, o adolescente é o mesmo. Porém, eu tive um pai e uma mãe que que eles foram me cercando assim, ó. Então, assim, Sabrina, vai trabalhar? Ah, tu quer o shampoo bonzinho, tu quer o cheirinho bom, tu quer uma roupinha assim, assim, assado? Vai trabalhar, se não é o simidão. E é o que vem. Graças a Deus eu tinha uma tia Márcia, um beijo pra ela, muito estilosa, muito linda, que mandava um monte de roupa, assim, eu vivia na estica. Eram roupas lindas, maravilhosas, que hoje eu queria muito, sabe? Mas que também não eram as roupas que as meninas da minha idade usavam. Entendi. Mas eu que gostava de... sempre gostei de ser mais social e tudo, então desde guria já era assim. Então, assim, era o simidão. E hoje não, hoje a gente faz das tripas coração para dar as coisas. Fala, simidão, vai nessa. E até tem mais opções, né? Porque eu acho que na época, eu lembro na época do meu pai e da minha mãe, não sei, a gente não tinha muita opção também de compra de roupa mais barato e tudo. Hoje até a gente consegue, assim. Hoje tá melhor essa questão. E com isso, a gente pensa nessa. O que leva essa garotada aí a ficar tão fria, tão gelada, a ponto de se desfazer como... Aí eu acho que essa construção mesmo desse perfil mais distante é essa banalização de tudo. Desde da sexualidade, da brutalidade, em jogos que tu vê. Então, assim, tu imagina, desde uma tenra idade, tu tá exposto a isso. A gente vê pessoas na rua, situação de rua. A gente vê caminhar, né? A gente vê muitos jovens. A gente vê pessoas hoje passando por
N dificuldades e necessidades, sentindo frio, com pouca roupa, e a gente vê pessoas se preocupando com, eu gosto mais de trabalhar no inverno do que no verão, porque no verão eu passo mal. Sim, meu bem, flor. Mas, enquanto isso, tu vê crianças que não têm roupa. Mas é porque a mãe e o pai não cuidam das roupas, porque a roupa tem duas. Dane-se qual foi o motivo. Mas existe isso, tu tá vendo isso, tu tá sendo exposto. E isso não te toca. Isso não te dá vergonha de falar que tu prefere trabalhar no verão porque é mais cômodo pra ti do que sentir frio no inverno. Gente, a gente tem casa, a gente tem cama, a gente tem roupa. Eu tenho roupa se eu quiser passar no verão, eu tenho ar-condicionado, eu tenho ventilador. É um momento que eu tô exposta ali. Claro que a gente tem e pode, tem todo o direito de ter essas conversas, sim, mas entende que existe esse distanciamento até nosso, digo dos adultos, de não perceber isso, de não olhar para o lado, de não ver que tu tá ali assim, ó, tá ali dando aula, né? Toda cheia de casaco, não consegue nem se mexer, tá gigante, assim, uma geladeirona ali de tanto casaco. Mas aí, de repente, tem um aluno teu ali que tá com um corta-vento e uma camiseta. E um chinelo. Que tá de chinelo e sem meia. E aí tu pergunta assim, fulano, tá com frio, fulano? Tu todo encaruchado ali, né? Tá com frio, fulano? Não, Sora, eu não tô com frio. Como que não, gente? Aconteceu até naqueles dias mais frios. Teve um aluno que foi bem essa situação aí que tu tá comentando. Fulano, tá com frio? Não, Sora, não tô, não sei o quê. Bem mal vestido, assim, para aquela temperatura. Nossa, aí pedi licença. Tive que lavar a roupa. Como é que a gente vai esperar dos jovens se a gente não tiver essas atitudes para dar de exemplo? Conseguir dar aula, mas eu não ia conseguir dar aula, Sabrina. Sim. Eu não ia conseguir. Como é que a gente vai ter? Eu olhava aquilo ali, não teve jeito. Eu digo, a gente vai ter que pedir licença um pouquinho, desci. Voltou, conseguimos, aí voltou bem quentinho, pô. Mas para uma sociedade, a engrenagem tem que andar. Sim. Mesmo que tenha os... E se a gente consegue conviver dessa forma, com esse distanciamento, sem olhar para o próximo, que foi o que a gente aprendeu, e eu não estou falando de religião, eu estou falando de empatia. E se a gente consegue acordar e dormir sem olhar para o próximo, é sinal que a gente consegue criar esse tipo de adolescente. Não, e eu lembrei agora de uma cena bem rápida só ainda com a minha adolescente. Veja só, nós estávamos voltando de carro da dentista e paramos na sinaleira. Eu olhei para o lado direito assim, então ela está comigo, ela enxergando. E uma moça de rua, bem situação que tá falando de rua, tava agasalhada, tudo. Mas ela tinha uma casa em volta ali. Sabe quando é aquela pessoa de rua mesmo? Tá tudo ali. O que ela tem tá ali. A cama dela, as roupas dela. E eu peguei e falei assim, nossa, que coisa isso, né, filha? Como é que pode uma pessoa viver assim? Né, mãe? Acontece. Acontece. Entende que eu tô te trazendo agora uma situação realmente que eu embarquei nisso que tu tá dizendo. Como é que tu olha pro lado, tu vê a pessoa ali, daí eu me questionei, como é que eu não paro esse carro e não ponho essa mulher dentro do carro e levo pra casa? Porque ela falou, acontece, eu fiquei sem palavras. Né? Eu ainda fiquei olhando pra ela enquanto sinaleira, mas acontece. Eu vi que numa tranquila, assim, numa relax. E aí, é sobre isso que a gente acaba conversando no Sala Aberta. E é por isso que eu achei esse tema tão importante. Sim, vem de uma coisa muito pesada, de uma brutalidade, né? A gente teve aí até o caso ali que aconteceu em escola agora, foi essa semana, né? Do adolescente que disse que ia entregar um currículo e entrou na escola. Entrou na escola. Enfim, gente, a gente vem de um assunto tão pesado e a gente começa a fazer essa correlação com coisas pequenas, pontuais do nosso dia a dia, mas que tu vai ver que não acontece só na casa da Tati, não acontece só na minha casa, acontece na casa da vizinha, da amiga, da colega, do colega.
acontece na casa de todo mundo. Não são adolescentes que estão doentes, é uma sociedade que está doente. Acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí, esperar para ver daqui um pouco esse assunto só numa rodinha de conversa ou só em um ou outro determinado canal é pouco. Eu acho que o Sala Aberta ele vem para isso. Ele vem para a gente tocar também, de vez em quando, em feridas. Fazer com que a gente, pelo menos, pare e pense que tipo de ser humano que eu sou, quais são as virtudes que eu tenho e o que eu estou conseguindo passar para os que estão ao meu redor. Seja filho, seja aluno, seja amigo, né? Exatamente. Não, e agora me veio assim uma reflexão muito forte no sentido assim, ó, a educação é o que pode salvar um adolescente ou uma criança, não tenha dúvida. E quando nós começamos com o projeto, justamente o nosso projeto veio de uma sala dos professores falando sobre educação, porque educação está em tudo. Sim. E o que eu vejo assim? A educação, os secretários de educação, o pessoal que lida, o pessoal o bambambam, porque nós somos peões dentro da escola. A gente faz a diferença todos os dias, mas eu digo assim, um grande comando de uma grande mudança, por exemplo, curricular, por exemplo, ainda não é conosco. Que bom que fosse. Mas fica aí a dica, hein? Técnicas domésticas. Se deixar para nós, a gente até faz projeto, né? Que a gente não se mixa para trabalhar. Mas é importante rever essas questões e é muito importante colocar, por exemplo, discussões, debates com esses adolescentes, até tempos nas disciplinas, até para explicar sobre esses jogos, por exemplo. Para explicar sobre a sexualidade, sobre drogas, para que eles tenham uma visão real do que é a vida e as coisas, e não só o que está no Orkut. No Orkut, ó. Olha aí. Olha aí, voltei para minha época, me entreguei. Entreguei os quarentão agora aqui. Eu não sei aqui. O que é isso. Entreguei. Tu não sabe, mas eu sei. Não né? sei. Enfim, o Instagram, né, o TikTok e todas as redes sociais aí das quais os nossos adolescentes aí utilizam. Então, a escola é um local onde se consegue fazer essa mudança, onde se consegue plantar isso. Mas as preocupações, infelizmente, são outras, como, por exemplo, o meu próximo mandato daqui a 4 anos, que então eu tenho que furar toda a cidade, tenho que esburacar toda a cidade, porque as pessoas têm que dizer que eu estou trabalhando. Sim. E aí a gente entra nessa questão que tu falou da sociedade doente mesmo. Porque numa sociedade que pensa e prioriza esse tipo de coisa, quando um adolescente vai lá e fura o outro, que era isso que eu queria chegar no furo, era por isso, fura o outro, a gente fica estarrecido, a gente fica isso, a gente fica aquilo. Tá, mas e aí? Porque a escola com a verba que é enviada, porque agora eu estou falando de escola estadual, municipal, a privada, tudo bem, porque os pais têm aquela escolha de fazer aquele esforço de pôr aquele filho ou não pôr. Agora, a escola estadual e municipal poderia fazer toda a diferença com isso, inclusive se nós tivéssemos escolas em tempo integral em que desse conta de todas essas demandas. Exatamente. Se a nossa verba fosse realmente utilizada para a educação de jovens, crianças e adultos, no caso do EJA. Então a gente tem que parar com essa mentira de que o professor educa, de que a educação está fazendo seu papel. Não está. E eu sou professor e estou dizendo que não está. Nós não estamos dando conta disso, porque é muita coisa nas nossas costas. E o pessoal da educação, infelizmente, se preocupa mais com porcentagens e... Nem vou falar aqui para não ficar muito feio, mas enfim, vou ficar aqui e pronto. Sim. Com números, vou deixar assim. E não é isso que faz a diferença para nós como educadores, até para que esse tipo de história não venha acontecer, já que os pais têm que estar ralando no mundo capitalista em que ninguém consegue mais estar em casa, muitas vezes também, porque no primeiro momento a gente falou de pais que não olham seus filhos, mas tem aqueles que também gostariam de olhar bem mais e não conseguem porque saem 5 da manhã e voltam à noite para a rua, e aquele filho, por fazer um turno na escola e depois a rua está cuidando desse filho, nessa sociedade doentia, da internet e tudo mais, solto,
é o que ele vai aprender. E digo mais para você aí, pai, mãe, mulher, homem, tem verba? Tem. Tem verba. Tem dinheiro para isso? Tem. Tem. Agora, não é bem administrado e não é olhado para isso. Não é priorizado. 2025, nós não termos na escola, gente, psicólogo, psiquiatra, uma pessoa que é para dar um alento profissional para um aluno, numa sala, pronta para isso, que manda o professor resolver, ou que essa criança vai para o SOI. Ou até mesmo para o professor discutir certos assuntos, né? Porque assim, ó, eu conversei com uma pessoa, uma amiga, e também estava falando sobre a questão, inclusive dos temas do Sala Aberta. Eu disse, nossa, mas é impressionante. Quando o tema é leve, é piada, a gente tá rindo e tudo mais, nossa, vai que vai, é like, é tudo assim. Quando o assunto é sério, e sério que eu tô falando não é nem sobre casos brutais, aqui a gente não quer viralizar com isso, não é esse o caso. Sobre educação mesmo, tá? Quando o assunto é sobre educação, ninguém quer ver. Ninguém quer ouvir. Ninguém quer saber. Porque professor, eu vou te dizer que o professor, eu acho que ele já se sente tão abarrotado de tarefas, de atribuições, que ele pensa assim, se eu for pensar como elas pensam, e eu obviamente penso como elas pensam, eu vou ter que pegar mais, eu vou ter que abraçar mais. Professor, porque a educação precisa. Esculachado, né? Esse é o termo. E aí, a gente vai falar sobre educação. O adolescente, obviamente, o adolescente não está em condição de dizer o que ele quer, o que ele não quer. A partir do momento que a gente dá esse direito, essa escolha para eles, parece que eu tô sendo radical, parece que eu tô sendo curta e grossa. E se eu tô sendo curta e grossa, sejamos mesmo, eu tô sendo exatamente realista. O adolescente não tem que ter esse direito de escolha. Isso, o direito dele é ter um responsável que pense isso por ele, que consiga prever aquele futuro. Não, meu filho, tu vai, eu vou te direcionar e tu vai indo aqui. E aí, nessa tua fala também me fez lembrar uma outra coisa. O esporte, ele é uma coisa que ele traz situações da vida real. O esporte, ele exclui também, sim, assim como a vida, mas ele exclui de uma maneira didática. Ou tu vai treinar, tu vai tentar buscar técnicas, estudar técnicas e treinar aquelas técnicas e tentar chegar no teu objetivo, ou tu vai ficar para trás, assim como é na vida. Mas melhor que tu fique, né, durante o teu processo, lá, o teu período de escola, que tu fique para trás no esporte, do que tu fique na vida para trás. Então, assim, o investimento no esporte, como a gente vê em outros países aí, cito Estados Unidos, porque a gente vê muito isso em filme, em série, que o jovem, ele é estimulado a estudar, tirar notas boas para permanecer no time, porque aquele time vai dar para ele condição de entrar numa faculdade, com uma bolsa através dos esportes. E aí nós temos o quê? Falta de bola, falta de rede, falta de uniforme, falta de tênis. Vai inclusive o meu elogio para o estado do Rio Grande do Sul, porque eu vi os moletons que eles estão usando, o uniforme. Bonito uniforme. Tu já viu o moletom verde do estado? Ainda não vi. Fazendo aí dando um like aí pro pessoal do ensino do estado. O uniforme, todos ganharam uniforme. Pô, maravilha. O uniforme é uma coisa que tira tanta coisa. O uniforme, ele é bem isso, ele deixa todo mundo igualzinho, todo mundo na mesma situação, ninguém vai ficar cuidando, ninguém vai ficar olhando, todo mundo bonitinho ali para estudar, já tira aquela coisa das meninas, tem que estar diferente, aquela coisa toda. Olha aqui, vou mostrar aqui pra Tati aqui, depois quem quiser procura aí, olha aqui. Bem todos bonito ganharam mesmo. uniforme. Bem bonito, bem legal. Uhum. Não, e esse verde aqui, esse verde aqui, o moletom é tri bonito. Minha vizinha usa, olha ali. Que maravilha, sim. Não, e nós é bem isso. A última vez que eu fui olhar a bola, eu te contei essa história, era uma bola que não dá para acreditar. Uhum. É uma bola que nem eu jogaria. Sim. E aí, encaminhando, acho que indo já pro... Porque na verdade aqui, né, pessoal, hoje nós não temos uma solução. Esse programa é o tipo de programa que a gente deixa mais essas questões para reflexão, que vocês compartilhem, que vocês comentem,
que vocês coloquem algum comentário lá para a gente gosta muito de responder. E para que a gente pense em soluções no dia a dia, para nós que somos pais aí, que temos crianças, como a Sabrina comentou, que que praticamente desde a barriga já estão lá dando like. Não, eles já estão, né? A gente tem ali os Enzos e as Valentinas Então, todas na barriga, já é muito antes deles mesmos terem consciência da vida, a gente já está acompanhando se é menino, se é menina. Então, exato. Então a gente pensa assim que realmente o programa de hoje é para nós entrarmos aí em todas as casas, em todos os lugares e para trazer essa reflexão, porque assim, ó, é necessário, é urgente pensarmos sobre isso. Urge pensar na educação, urge pensar numa maneira de mudar essas crianças e esses adolescentes. Mudar no sentido de, como a Sabrina falou, não temos volta, mas de trazê-los de volta a afetuosidade, a serem afetuosos, a terem sentimentos, a olharem para o outro e conseguirem se colocar no lugar do outro. Não haver um corpo na rua, passar por cima e achar que tá bom, que tem que filmar ainda, tirar uma foto e mandar para os amigos. Não, gente. Não, e aqui a gente entra naquela questão da internet, é tudo. Eu tenho que filmar primeiro e depois eu vejo se eu ajudo. Sim. Se eu vou conseguir ajudar. Não, às vezes já morreu. Não é esse o propósito. Então, hoje, nosso propósito aqui, com Sala Aberta, com esse programa, é mais uma vez trazer um tema aí que é necessário falarmos, né? E é necessário, assim, ó, dizermos: a educação não está dando conta de tudo isso. É mentira. Tu deixa o teu filho lá na escola, desde o pequenininho até o ensino médio. Não pensa que nós estamos dando conta de tudo lá, não, que não estamos. Tem muita coisa faltando na tua casa e nos outros lugares aí onde a tua criança e o teu adolescente frequenta todos os dias. Para nós, sozinhos, sozinhas, não vai adiantar. A gente vai continuar caminhando para essa adolescência cada vez mais fria e impetuosa que está hoje em dia, totalmente nos enfrentando a cada momento e mostrando até, querendo dizer assim, olha aqui, ó, se um dia tu mandou, tu esquece, hoje é eu que mando. Então, cuidado, gente, cuidado. Isso vale para nós também. Exatamente. Se esse episódio ele te deixou desconfortável, a gente cumpriu com o nosso objetivo hoje. É realmente deixar a sociedade desconfortável, mas falar sobre esse assunto que é tão necessário mesmo. E aí também deixar uma frase aqui de impacto para vocês. Eu anotei porque eu pensei nisso aqui e também não queria esquecer de deixar essa frase aqui. O adolescente que mata é sempre o último capítulo de um livro ignorado por todos ao seu redor. É isso aí, então, pessoal. É isso aí. Acho que essa frase diz tudo. Pessoal, comentem, compartilhem, tragam aí relatos, histórias. E esse foi mais um Sala Aberta.